Esther. Vocês me ouvem bem? Sim, Então perfeito. Prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre planejamento. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu vou deixar a câmera aberta na apresentação, depois eu vou fechar, porque a minha também está um pouquinho lenta. A internet hoje não está ajudando muito, mas vai dar tudo certo. Então, eu sou a Tamara, eu sou consultora de negócios no Sebrae, trabalho na unidade do Capital Norte, que é a mesma unidade que a Esther atua, né? Nós ficamos lá no bairro de Santana. Dentro do Sebrae, eu já trabalho há 12 anos, atuando nas áreas de planejamento, comportamento empreendedor, finanças, inovação. Então, deixo aí também todos os meus contatos à disposição, para que, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamar. Tá? Às vezes o pessoal me manda o WhatsApp, não consigo responder na hora, eu estou em alguma outra consultoria ou curso, mas podem me mandar por lá, ou pelo e-mail, né, ou pelo WhatsApp, que aí eu já consigo retornar para vocês também. Tá? O nosso encontro de hoje é o primeiro de uma jornada, como a Esther comentou. A gente tem um objetivo muito interessante para apresentar para vocês. Então, o nosso objetivo com esses 3 dias é que nós consigamos trazer conteúdos para que vocês consigam colocar em prática e busquem aumento de resultado, ou seja, aumento de faturamento na empresa de vocês. Então, não é uma fórmula mágica, né? Não é só o que a Tamara está falando que vai fazer diferença, mas de fato aquilo que vocês conseguirem aplicar. Então, é bem importante. O Sebrae, para todos esses cursos e capacitações, nós temos um objetivo de causar impacto, né? Na vida de vocês, com aumento de faturamento de pelo menos 10%, né? Então, a gente sabe que se vocês colocarem em práticas as dicas do Sebrae, a chance disso ser muito além dos 10% é grande, tá? Então a gente trabalha com essa margem. Depois de finalizar dessa jornada, vocês vão receber uma pesquisa, tá? Então, se vocês puderem também responder para a gente, porque é exatamente nessa pesquisa que a gente vai medindo os avanços, né, que o Sebrae está trazendo de impacto no negócio de vocês. Então, não deixem de participar, não deixem de tirar as dúvidas. O nosso bate-papo de hoje é um bate-papo para que a gente possa esclarecer e trazer vários insights para que vocês consigam se planejar. Nós estamos agora no final de 2023, já vislumbrando, né, as vendas de dezembro e o início de 2024. Então é hora da gente falar de planejamento, de foco, de correr atrás de resultados. E é exatamente isso que a gente vem propor com o encontro de hoje, tá? Então, eu vou pedir licença, eu vou deixar a câmera desligada, que ela está dando umas travadinhas. Acho que talvez fique melhor. Se tiverem qualquer dificuldade para me ouvir, podem me sinalizar no chat, por favor, tá? Então, vamos começar o nosso encontro. Então, por que falar de planejamento, né? Teoricamente, todo mundo se planeja em algum momento da vida, né? A gente faz isso de maneira muito natural. Então, o que que é planejamento? Planejamento é como a gente vai ordenar um plano de ações, ou seja, eu tenho uma ideia, eu vou colocar em prática, por onde eu começo e como isso vai acontecer. Isso basicamente a gente faz todos os dias na vida, né? Desde o momento onde você levantou da tua cama, você se planeja para aquele dia, já pensa os lugares que você vai ter que passar, as ações que você vai ter que tomar, as contas que serão pagas, as conversas que serão realizadas, os encontros, reuniões, enfim. A gente já faz isso naturalmente, mas a gente precisa entender como fazer deste processo o melhor processo na busca de resultados. E aí que a gente entra com essa diferença, né, do que era o que é um planejamento para o que é um planejamento estratégico. Quando a gente fala de planejamento, o simples fato de ordenar as nossas ações num plano já está atendendo. Mas quando a gente fala que o planejamento ele é estratégico, a gente está fazendo o quê? A gente está utilizando uma análise um pouco mais profunda de tudo o que a gente vai fazer e todos os fatores que podem influenciar as nossas decisões e as nossas ações. Ou seja, o que vai impactar interna ou externamente para que a gente possa buscar os nossos resultados, né. Então,
Aquele exemplo que eu falei, se você já começou o seu dia programando, por exemplo, a sua agenda e as reuniões que você vai ter, quando a gente traz essa realidade para o planejamento estratégico, a gente quer dizer que você olhou o tempo para ver se vai chover ou não, como está o trânsito naquele dia, né? Todas as variáveis que podem impactar na sua programação. Então, o planejamento estratégico, ele vai um pouquinho além. Mais do que aquilo que eu quero fazer, eu faço uma análise do que pode influenciar o meu negócio, o que está na minha gestão e o que não está. Então, quando a gente traz isso para a realidade da nossa empresa, a gente começa a ter a clareza aonde você quer chegar com o teu negócio, o que precisa ser feito, o que pode impactar positivamente, negativamente no meio desse trajeto. Né, então quais são todas as variáveis que compõem o teu negócio, para que você possa analisar influências internas ou externas, e saber o que fazer quando alguma dessas influências baterem na sua porta. Quando a gente fala de planejamento, a gente sabe que nem tudo vai acontecer conforme a gente gostaria. O planejamento ele é feito numa planilha ou num papel, enfim. No momento onde a gente está se planejando, a gente está fazendo essa análise com um caráter muito pessoal, com o nosso ponto de vista, e nem tudo sai conforme a gente está programando. Mas essa é a grande questão do planejamento estratégico, né? Ele não pode ser algo que vai ficar guardado, ele tem que ser uma ferramenta que vai me acompanhar todos os dias. E tudo aquilo que saiu diferente do que eu planejei, eu preciso de ajustar. Né, não é porque eu saí hoje com um planejamento, olha, a Tamara fez um planejamento de, fazer uma viagem daqui para o litoral. E aí no meio do caminho eu descobri que uma ponte onde eu estava passando, ela caiu e eu não vou conseguir passar. Ao invés de eu desistir da minha viagem, o que que eu tenho que fazer? Encontrar uma nova rota. E é exatamente isso que a gente precisa de pensar no nosso negócio. Nem tudo vai sair conforme o nosso planejado. Às vezes o fornecedor não entrega, às vezes o funcionário falta, né. Às vezes eu não consigo receber do meu cliente e, consequentemente, eu não consigo pagar o meu fornecedor, e a gente precisa de tomar atitudes rápidas e corretivas para que a gente possa colocar novamente o nosso negócio no prumo. Tá, então é exatamente isso que a gente precisa saber. O planejamento não quer dizer que vai ser a perfeição, né, que o nosso negócio vai obedecer necessariamente essa rota, mas a gente precisa de saber que você traçou caminhos e que se algum daqueles caminhos não estiverem te levando para o teu objetivo, esse precisa de ser um ajuste feito. Eu preciso de refazer a minha rota, recalcular, né, as minhas estratégias, de maneira a não perder muito tempo. Precisa ser rápido as nossas correções, por isso ele é uma ferramenta tão importante para o dia a dia do seu negócio. E para que a gente possa fazer o nosso planejamento estratégico bem feito, a gente precisa entender todos os pontos de influência que vão impactar no dia a dia da nossa empresa. Então a gente começa enxergando ali uma análise de ambiente, tá? Dentro, no centro ali do nosso quadro, a gente tem a microempresa, isso quer dizer que aí está o seu negócio. Então eu preciso de primeiro entender como é feita a estrutura do meu negócio, processos produtivos. Isso parece ser muito óbvio, mas quando a gente fala em entender, é a gente colocar em procedimentos, né. Eu tenho quantificado quanto tempo leva desde o momento em que eu vou fabricar o meu produto até o momento que eu vendo para o meu cliente? Será que eu já calculei quanto tempo leva desde o momento que eu faço um anúncio sobre a minha prestação de serviços até o momento que o cliente paga por esse serviço? Qual foi o caminho e quanto tempo isso levou? Passou por que pontos? Desde o momento em que eu fiz o anúncio, recebi o contato do cliente ou fiz uma visita ao cliente, apresentei a minha proposta, descrevi o meu serviço, agendei a execução, fiz o serviço, recebi o serviço. Será que eu já parei para pensar em tudo que impacta o meu processo? Porque aquilo que muitas vezes parece óbvio que a gente pode estar fazendo de forma mecânica no nosso negócio, precisa de ser calculado com mais cuidado, tá? O que pode ser melhorado nesse processo? De que maneira eu
agilizo, né, os meus contatos, os meus clientes, qual a logística para o meu trabalho, tem uma determinada região, o perfil de segmento de público quando eu fiz o meu anúncio. Então percebam que o planejamento é um meio que vocês vão ter para fazer com que tudo isso aconteça de maneira ordenada e em busca de resultados cada vez melhor, tá? Então, o primeiro ponto é entender o seu negócio, por mais óbvio que ele possa te parecer, é o momento de você fazer toda uma análise e mapeamento dos seus processos. Então, pare para pensar, coloque isso na ponta do lápis, né? Como que você faz dentro da tua empresa, independente dela ser um comércio, uma indústria, uma prestação de serviços, desde o momento onde você anuncia o teu trabalho, até o momento que você vai receber do teu cliente, o que aconteceu nesse processo? Quais foram as pessoas envolvidas, os processos necessários, os investimentos que foram feitos e o retorno esperado, porque isso vai fazer com que você tenha mais clareza lá na frente, na hora de estabelecer os seus objetivos e as suas metas, tá? Entendendo os nossos processos internos, a gente também precisa de perceber que a nossa empresa ela está num ambiente setorial. O que isso quer dizer? Existem outras empresas do mesmo segmento que estão no mercado, nós estamos concorrendo, então eu preciso conhecer o mercado que eu atuo, tá? Desde o como está a cidade, o bairro, o estado, o país onde você atua, até as nuances que tem no seu próprio segmento de atuação. A gente vai chamar isso de ambiente setorial. O que que é o ambiente setorial? São todos os fatores que estão influenciando na tua empresa de maneira direta. Quem são esses influenciadores? Então, nós temos ali um primeiro influenciador que ele vem do mercado, mas ele influencia diretamente no teu processo, que é a mão de obra. Então, como que é a contratação, o nível de qualidade, tá? A expertise que eu tenho disponível no mercado. Se eu tenho um bom funcionário e eu perder, eu consigo repor esse funcionário com facilidade. Na minha área é muito complexo esse tipo de contratação, então a gente precisa entender como funciona no seu ambiente setorial a mão de obra para o seu tipo de atividade. Por quê? Porque isso impacta. Quando a gente fala de crescimento de uma empresa, a gente sabe que nenhuma empresa cresce sozinha, nós precisamos de pessoas nesse processo. E se eu tenho clientes, eu vendo bem, eu tenho muitos pedidos, eu preciso de mais pessoas e tenho dificuldade de contratação, isso pode ser um entrave na minha expansão. Então eu preciso de analisar este ponto, porque ele influencia diretamente nos teus resultados. Tamara, na minha área de atuação, mão de obra é um grande problema. Eu escuto isso bastante dos nossos clientes, e aí a gente tem que começar a entender, né, como minimizar esse problema, tá? Porque o planejamento ele também é feito para isso. Não só identificar problemas, mas a gente ter atitudes e saber como reverter esses problemas. Então, se na minha área de atuação, por exemplo, mão de obra é um problema, eu preciso de começar a pensar o seguinte: eu estou fazendo uma contratação de maneira a identificar os melhores perfis do mercado? Segundo ponto, se eu tenho dificuldade para acessar esse tipo de mão de obra, existem escolas de formação técnica nessa área que podem me ajudar? Por exemplo, eu trabalho na área de beleza e eu sei que o Senai tem uma referência de um curso de formação de salão de beleza. Será que não compensa eu ir até lá e propor uma parceria? Falar com os professores: olha, eu tenho espaço para novos profissionais e vocês podem me indicar os melhores alunos? Eu vou ter que investir um pouco mais de treinamento, mas eu já pego uma mão de obra que está querendo se qualificar e mais do que isso, que quer se encaixar no mercado de trabalho, e com isso eu começo também a criar, né, uma parceria ali que vai facilitar no futuro a minha contratação. Então a gente precisa de identificar os problemas para que a gente possa buscar soluções. Não dá para a gente viver chorando que é difícil e não resolver a situação, porque desse jeito a empresa não cresce, tá? Além da mão de obra dentro do ambiente setorial, a gente precisa de identificar os nossos fornecedores, né? Quem são esses fornecedores? Quais são os seus diferenciais? O tipo de negociação que eles ofertam? Se eu tenho um fornecedor de longa data e eu precisar de trocar,
Eu conheço outros compatíveis com uma qualidade parecida que não vai prejudicar a entrega para o meu cliente? Eu preciso de ter essa clareza, porque isso também vai influenciar diretamente na sua produção. No ambiente setorial, nós precisamos analisar quem são os investidores, né? Como que é o fluxo de dinheiro dentro desse ambiente que você está, né? Se eu precisar de lançar mão a uma expansão, precisar de financiamento, qual o custo do dinheiro, né, para eu poder fazer esse tipo de aplicação, até porque a gente precisa de ver na questão de investimento e retorno, se isso vale a pena. Então, quais são os investidores disponíveis nesse ambiente? Quem são os meus concorrentes? O que que eles fazem de bom? O que eu faço melhor do que eles? Tá? Eu preciso de conhecer muito bem os meus concorrentes. E, gente, é sempre importante a gente estar de olho nas movimentações do mercado. Pode ser que hoje você seja referência no seu mercado, mas não é por isso que você precisa se acomodar. Todos os dias tem novidades saindo. Então é importantíssimo as empresas se atualizarem, ficar de olho no que os concorrentes estão fazendo, não é para ficar copiando, mas é para você ter essa ideia de que você tem que superar os seus concorrentes todos os dias. Não é porque você tem uma empresa que o mercado vai te acolher, assim, de livre e espontânea vontade. Você precisa de convencer o mercado de que você tem diferenciais que são importantes para o teu cliente, mais do que os seus concorrentes, senão você perde o cliente para eles, tá? Então é super importante essa análise. Precisamos estar atentos também a grupos reguladores, né? Então, quais são os grupos que vão afetar diretamente no meu negócio? Então, o meu tipo de atividade, ele tem algum tipo de alvará ou licença específico para que isso aconteça? Ah, por exemplo, para você ter uma farmácia, você precisa de ter um farmacêutico responsável 24 horas, caso você abra 24 horas, disponível dentro do teu ambiente, porque isso é uma norma para esse tipo de atividade. Então, pode ser que dentro do teu negócio você tenha alguma exigência regulatória, né? Eu preciso de um alvará, licença de funcionamento, né? Vou colocar música no ambiente, tenho que ter a licença do ECAD, enfim. Todas essas normas regulatórias, elas precisam de ser conhecidas e estarem de acordo. Por quê? Porque vocês podem sofrer uma fiscalização, tá? Então, para evitar problemas futuros, você já prepara o teu negócio para isso. A Fabiana colocou que os slides estão distorcidos. Gente, mais alguém está com esse problema? Porque aparentemente, para mim aqui, ele aparece bem claro, assim, tá no slide da análise de ambiente. Tá, cortou, eu não consegui ouvir. Tá tudo bem? Perfeito. Pode ser, Fabiana, que você deva ter mexido no controle do que aparece para você. Se você vê, geralmente embaixo ele aparece uma mensagem para você sincronizar com o apresentador. E aí você vai ficar na mesma página que eu. Ou a internet, que pode estar oscilando também. O pessoal disse que está normal. Talvez seja na configuração da máquina, tá? Outro ponto importante para a gente analisar, que são os nossos clientes. Todo e qualquer negócio, ele só existe por causa dos clientes, né? Eles são a grande razão de ser de qualquer empresa. Então, é extremamente importante você considerar aí no teu planejamento quem são os seus clientes. Qual que é a proposta de valor que você traz para eles? O que que isso quer dizer? A proposta de valor, gente, é qual tipo de solução ou o tipo de experiência eu quero proporcionar para o meu cliente com esse produto, esse serviço, tá? Então, é super importante que vocês conheçam, escutem os clientes de vocês, entendam o que surpreende o teu cliente, o que que é a experiência que ele gostaria de ter quando ele compra determinado produto ou serviço. A Daniele colocou que não está conseguindo assinar a lista de presença. Daniele, a Esther também encaminhou para vocês via WhatsApp. Vê se por lá você consegue.
Se não der certo, depois você pode sinalizar no chat, aí você pode mandar o seu nome completo e CPF, tá? Para ver se dá certo. Então, os nossos clientes, gente, são a joia do nosso negócio. Nós precisamos estar completamente alinhados com o que eles buscam. É super importante a gente saber o porquê o cliente decide comprar determinado produto ou serviço, qual é a motivação que eles têm. Porque é aí que vocês vão trabalhar os diferenciais da tua empresa. Existe muita empresa que está com tanta certeza do que ela faz é bom, que ela esquece de ouvir o cliente dela. Nunca perca o teu cliente de vista, nunca deixe de ter o foco no teu cliente, porque é exatamente esse comportamento do cliente que vai demonstrar por onde você deve ir, né. A minha empresa está expandindo, se ela está expandindo, eu preciso saber que outros clientes como esses que me compram tão bem, existem no mercado e eu tenho que identificá-los e conseguir atraí-los, tá. Então, é muito importante que vocês tenham essa clareza sobre o perfil de clientes de vocês, tá. A gente tem no Sebrae vários cursos que vão trabalhar também sobre esse tipo de posicionamento. Amanhã vocês vão ter algumas dicas, né, não é específico sobre isso, mas amanhã o encontro é sobre marketing, tá. Então, é falado um pouquinho também dessa importância para que vocês consigam se planejar. Então, as ações dos seus negócios devem ser focadas no encantamento e na conquista, na atratividade do teu cliente. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Vou seguindo então. Além do ambiente setorial, o nosso planejamento estratégico ele tem que considerar o macroambiente. O que que é o macroambiente? É aquele ambiente onde a tua empresa também está inserida, mas no qual você não tem nenhum poder de influência sobre ele. Então, o que que você precisa de saber sobre ele? Eu preciso de acompanhar as informações, o que está acontecendo, para que eu possa trazer isso para o meu negócio. Então, o que tem de novo, o que é bom, eu posso trazer e aplicar no meu negócio. Aquilo que pode ameaçar o meu negócio, eu preciso de criar estratégias para minimizar, tá. Então é importante a gente acompanhar todas essas movimentações do ambiente onde a gente está fazendo parte dele. Então, no macroambiente, exercem o quê? Forças político-legais, ou seja, o que está acontecendo na política do país, ou seja, quais os tipos de regras, de normas, né, eh, que eu preciso acompanhar para que isso não cause muito impacto no meu negócio. Vou trazer para vocês um exemplo que aconteceu comigo logo que eu entrei no Sebrae, lá atrás, quando surgiu a Lei Cidade Limpa em São Paulo. Não sei se alguém aí é da área de comunicação visual, se já tinha empresa nessa época, mas foi uma época que trouxe um baita de um impacto. Eu vi que subiu um joinha, é isso mesmo, quem viveu aquilo, eu falo que quem sobreviveu àquilo tem um ótimo negócio, porque foi extremamente desafiador. O que que aconteceu? Em São Paulo, a gente tinha vários outdoors, né, a gente tinha, placas, muitas coisas eram utilizadas nesse sentido, eram utilizadas para fazer o marketing das empresas. E as empresas que trabalhavam com comunicação visual já atuavam nesse segmento há muitos anos. E de repente, do dia para a noite, né, veio uma nova lei. É uma lei que já não poderia mais, né, a Sandra colocou que foi a questão da poluição visual, isso, a gente tinha muita comunicação e a prefeitura disse: "Chega, a gente não vai mais autorizar". Estamos mudando, né, então é uma coisa que já vinha sendo conversada há muito tempo pelo plano diretor da cidade, mas esse é o tipo de coisa que poucas pessoas acompanhavam, né, dificilmente as pessoas iam em reuniões de plano diretor, orçamento participativo da prefeitura. E quando veio a lei, muitas empresas quebraram. Alguns conseguiram se reposicionar, mudaram o foco, mas foi muito difícil para todo mundo. E aí eu lembro muito desse caso, porque eu tive um cliente que eu atendi nessa época, expandindo a empresa. E eu atendia muitas pessoas nesse período com problema de quebra, né. Eu não tenho mais o trabalho, eu
perdi contratos e eu não estou dando conta de bancar meu negócio, e muita gente quebrando, né. E aí quando eu atendi esse cliente que ele estava expandindo contra ele foi no Sebrae para ajudar exatamente no processo de contratação de funcionários, que ele queria contratar pessoas e ele não queria contratar errado. E aí eu perguntei para ele, eu falei: "Olha, eu quero saber o que você fez, porque todo mundo está sofrendo no seu segmento e você está ampliando". Ele falou: "Ah, Tamara, é que eu trabalho com comunicação visual há muitos anos e eu faço parte, né, de uma administração aqui regional, eles tinham como se fosse uma ONG no bairro que ele morava, e ele participava das reuniões da prefeitura. Ele falou: "Quando começaram a votar essa nova lei, eu comecei a ficar preocupado. E aí eu busquei outras alternativas, então eu deixei muito de fazer, fachadas, outdoors, coisas desse tipo, e passei a investir em algumas máquinas e soluções para fazer comunicação visual interna, de escritórios, né, de divisórias, displays de supermercado". Ele foi mudando um pouco o foco dos produtos. Então, quando a lei de fato foi aprovada, ele já estava preparado para esse outro ramo de atividade. Então, é um tipo de análise que a gente precisa de fazer e que às vezes fica de fora, né, porque você tem o poder de mudar essa lei? Naquele momento não, mas ele tinha como buscar alternativas, porque ele tinha a informação na mão. Então, quando a gente fala de macroambiente, é exatamente isso que a gente está falando. Nós precisamos das informações, de tudo aquilo que pode impactar no nosso negócio, para que a gente possa perceber se aquilo vai impactar de forma positiva ou negativa. Se for de forma positiva, como eu vou preparar a minha empresa para que ela possa aproveitar essa onda? Se for negativo, qual a alternativa, a estratégia que eu vou ter que lançar a mão para que o meu negócio se adapte e não morra? Tudo bem? Além dessas forças políticos legais, a gente tem as forças econômicas, né. Então, quais são os impactos que a economia podem causar no seu negócio? É muito comum a gente ver, por exemplo, eu tenho vários clientes que eles compram matéria-prima em dólar, então ele tem que estar ligado nas oscilações daquele tipo de câmbio, né, porque senão isso vai impactar diretamente o negócio dele. Então, quando a gente pega um exemplo de forças econômicas, vocês precisam estar atentos, né, como estão as coisas, tem qual que é o preço do dinheiro no mercado, os juros que estão acontecendo, como que os bancos estão negociando, porque tudo isso vai influenciar diretamente na tua empresa. Forças sociais, né, o que as pessoas estão falando, estão fazendo, como elas estão atuando, né. Hoje eu estava conversando esses dias com um cliente, que ele tem uma autoescola, e aí falando um pouquinho de forças sociais, ele trouxe um exemplo, que Tamara, a gente tem percebido uma queda muito grande no número de jovens tirando carta. Eu falei: "Jura?" Ele falou: "É, hoje a gente percebe que muitos já não têm tanto interesse. Eles têm uma praticidade tão grande de falar de Uber, de transporte público, que muitos optam por não tirar nesse momento", coisa que há 15, 20 anos atrás, ao fazer 18 anos, era uma das primeiras buscas, né, que os adolescentes da época tinham. Hoje já não se encontra com o mesmo volume, e isso pode vir a impactar. Então o que a gente está falando, às vezes, de uma mudança social de comportamento que afeta diretamente um tipo de negócio, tá? Forças tecnológicas, né, o que que tem de novo no mercado, o que está acontecendo? Tem máquinas onde eu possa produzir mais rápido, melhor, com maior qualidade, consigo utilizar, meios de inteligência artificial para divulgação do meu negócio, para posicionamento de marketing, ranqueamento de marca, ou seja, quando a gente fala de tecnologia, são todas as soluções tecnológicas que podem trazer benefícios ou fazer com que algo que você faça hoje se torne obsoleto em breve, que você tenha que se adaptar, tá. A Andresa não tá conseguindo ficar logada. Não desiste, Andresa, vem com a gente. Tomara que melhore. A internet hoje está um pouco, oscilando mesmo. Aqui perto de casa, às vezes está um tempinho meio estranho e ela fica mais chatinha, mas vamos ficar firme aqui. Então, gente, é sobre isso que a gente precisa de entender. A nossa empresa, ela faz parte de todo um sistema que pode trazer oportunidades
ou dificuldades. A grande questão é: como eu vou aproveitar essas oportunidades? Como eu vou minimizar possíveis dificuldades? Tudo que eu estou planejando vai sair perfeito? Não, lembra sempre disso, mas não é por isso que eu deixo de planejar. O planejamento é o vislumbre do futuro, do jeito que você quer que seja. Mas se ele não está saindo do jeito que você planejou, lembre-se sempre de ajustar a rota e analisar tudo que envolve o teu negócio, interno ou externamente. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Eu vou para o próximo. Quando a gente olha o Murilo levantou a mão. Quer abrir o microfone, Murilo? Não sei se não está dando certo. Abaixou? Se quiser me mandar também no chat a questão, tá, Murilo? Estou à disposição. Então vamos lá. Quando a gente olha, né, para o nosso negócio e a gente começa a pensar em um planejamento cada vez mais claro das nossas ações, a gente precisa de entender algumas coisas, tá? Os níveis de decisão e como eles afetam o planejamento da nossa empresa. O que que acontece? Aqui a gente trouxe uma divisão empresarial para que vocês vejam, mas nós sabemos que muitas vezes, dentro da micro e pequena empresa, que é exatamente a realidade dos clientes do Sebrae, às vezes todas essas funções são feitas pela mesma pessoa. Tamara, porque eu trabalho sozinha, ou eu tenho no máximo um funcionário, a gente não consegue dividir a empresa toda em áreas. Mas não tem problema. A grande questão aqui é que a gente vai fazer essa divisão para que vocês entendam os processos. E que em vários momentos, se você trabalha sozinho, você vai ter que se dividir com essas funções. Elas precisam de ser feitas. Até porque todo negócio que cresceu na vida, ele começou pequeno um dia. E se você estruturar o teu negócio desde o começo, dividindo as áreas, mesmo que você seja a pessoa que vai executar tudo isso, vai fazer com que você enxergue melhor o teu negócio e mais do que isso, quando você tem que contratar pessoas, você sabe exatamente aonde você precisa de colocá-la. Ter essa clareza para você e para as pessoas que farão parte do seu processo empresarial daí para frente é super importante. E mais do que isso, para você se organizar internamente, né, você precisa dividir o teu dia olhando para tudo que impacta na tua empresa. Então, aqui a gente dividiu em 3 áreas de decisão, né, nós temos no topo ali da nossa pirâmide a diretoria, ou seja, a diretoria é a cabeça da empresa, é de onde surge o nosso planejamento estratégico. Por que o planejamento estratégico é feito pela diretoria? Porque a característica do planejamento estratégico é que ele seja abrangente, ele olhe para a empresa como um todo e ele olhe para a situação da empresa hoje, enxergue aonde ela quer chegar. O planejamento estratégico não é algo que você vai fazer para essa semana. O planejamento estratégico, ele vai vislumbrar uma visão da sua empresa, aonde você quer chegar com o teu negócio dentro de 5 anos, dentro de 10 anos. Quais são os objetivos de longo prazo que vão definir os rumos da tua empresa? Amara, eu não sei nem como eu vou pagar as contas do mês que vem, quanto mais aonde eu vou estar daqui 5 anos. Se essa é a sua situação, ponto de atenção. Pode ser que você esteja trabalhando num processo onde você está preocupado só com apagar a fogueira. E quando a gente entra nesse ritmo, pode ser que você não consiga sair dele com muita facilidade. Por quê? Porque você entra num círculo vicioso, tá? Então, é importante você pensar. A clareza de tudo que você está fazendo hoje é para chegar onde com a tua empresa. Então, é exatamente esse nível de definição que a cabeça da empresa, a diretoria, o proprietário, o dono, ele tem que ter, tá? Então, é exatamente essa característica que o planejamento estratégico tem, de olhar para todo o potencial do teu negócio e saber aonde você vai chegar com essa empresa no longo prazo.
Quando a gente define isso, para que a gente alcance lá no longo prazo o meu sucesso XYZ, muitas vezes eu tenho que dividir esse meu sucesso em partes, ou seja, quais são as etapas que eu tenho que conquistar para chegar até lá. E aí eu vou desmembrar, né, o meu planejamento estratégico num planejamento tático. O planejamento tático, a gente fala que ele está a nível gerencial, ou seja, é a hora de dividir as funções para saber o que tem que ser feito. Se eu tenho uma empresa que ela é dividida por áreas, é esse momento onde eu chamo todos os gerentes de cada área e vou mostrar para eles aonde a gente tem que chegar e o que que tem que ser feito no médio prazo para que a gente possa começar a realizar essas ações, tá? Então, o tático é onde você descreve ali o seu plano de ação e como isso vai ser dividido dentro das áreas da empresa. E aí, quando a gente já tem essa divisão por áreas, eu vou passar para o meu planejamento operacional, que é o quê? Por onde eu começo a colocar tudo isso em prática? A gente fala que nesse caso o nível de decisão ele é o operacional, é a hora do funcionário pôr a mão na massa. Então, se eu preciso de conquistar daqui 5 anos, por exemplo, um faturamento de 200.000, 300.000, 500.000, 2 milhões por mês, o quanto eu preciso começar a vender hoje? Então, qual é esse objetivo? Quem são as pessoas que farão parte desse processo agora? Por onde a gente inicia? Então, a gente parte para o planejamento operacional, né? Vamos começar a executar os nossos planos de ações. Então, o planejamento operacional, ele tem esse foco, né? O que que eu vou produzir, quanto eu vou produzir, começo com qual investimento, quantas pessoas farão parte desse processo, já vou fazer um planejamento aí mais de curto prazo, com caráter de execução. Eu preciso que as coisas comecem a acontecer para que o meu plano se desenvolva ao longo do tempo e eu alcance o objetivo que eu planejei lá no meu estratégico, tá? Então, ele é feito uma frequência, tá? O planejamento estratégico você não vai fazer uma única vez. Esse dia eu atendi um cliente e falou: "Olha, quando eu fui abrir a empresa, eu fiz um planejamento estratégico fantástico. Em 2 anos eu atingi o que eu queria. E aí eu nunca mais fiz, porque aí eu tinha tanto serviço que eu larguei de lado, e agora eu estou meio perdido". Então percebe? Eu comecei tão bem e parei no meio do caminho. Não, gente, planejamento estratégico todo ano ele é elaborado, e ele não é elaborado e guardado não, ele é revisto, ele é recalculado. "Tamara, mas ele não é de longo prazo?". Sim, mas eu preciso de fazer ajustes, né, gente, a visão da empresa ela precisa estar sendo ajustada com uma certa frequência ali, então alcancei o meu objetivo? Qual é o próximo? Não alcancei? Quanto ainda falta? Como ajustar tudo isso? Tá? Então, aqui a gente divide os níveis de decisão, destacando a importância de vocês saberem que, mesmo que você seja sozinho, todas essas etapas precisam de ser feitas. Quando você tem essa clareza, o seu dia a dia, a rotina do teu trabalho fica muito mais fácil. Tudo bem até aqui? A Terezinha perguntou se tem que preencher novamente. O que que seria? Teria a lista de presença? Se for a lista, é uma única vez. Preencheu uma vez, já está salvo, tá? Agora, se não acessou durante a live nenhuma vez, é bom preencher. Agora, era só. Ah, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Quais são as etapas, né, do nosso planejamento estratégico? Então, eu vou trazer aqui um resumo, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas etapas e mais do que isso, a gente vai trazer algumas ferramentas para ajudar a colocar em prática o planejamento estratégico da empresa de vocês. Deixa eu fazer só uma pergunta, se puderem me sinalizando no chat. Quem aí já possui planejamento estratégico na empresa, hoje que vocês atuam, que você já tenha? "Tamara, não está completo, não está", não é essa a questão, é quem já tem esse hábito de olhar para essa projeção futura do negócio. Só coloca um "eu" aí no chat para eu poder visualizar. Ninguém?
O chat está em silêncio absoluto, é isso? Ô, Leandro, me salvou, me encheu de esperança já o coração. Quem mais faz planejamento estratégico aí, pessoal? Andressa, salvei mais um. Paramos por aí? A Sandra, manicure. Isso, Sandra, vamos lá. Quantas unhas eu preciso de fazer para eu expandir a minha empresa, para eu me tornar uma franquia, para eu abrir a segunda unidade, para pagar as minhas contas, para comprar o carro novo, enfim, não importa qual é o seu objetivo, né? É preciso ter essa clareza e essa expansão. Legal, a Sandra fez, o Guilherme, show, o Ângelo, a Cássia, em alguns pontos, perfeito. Ah, a Sandra já está com 8 clientes por dia, já temos meta, adoro. Ah, o Manuel está chegando agora, seja bem-vindo. Show. É muito importante isso, pessoal, tá? O planejamento estratégico e estruturado, ele vai fazer com que vocês consigam ter mais agilidade no dia a dia de vocês, né? A gente não tem que ficar parando toda hora para recalcular as nossas ações. Você já sabe o que tem que ser feito. E ele é super importante, tá? Boa, a Sandra colocou aí que ela tem que ter os 8 por dia, senão não sobrevive. Deixa eu ver. A Andresa é cuidadora, faz uma tabela para saber quantos plantões. Show. Isso. Por que que é importante o nosso planejamento? Porque a gente precisa estabelecer metas, isso faz parte do nosso processo, tá? Então, o caminho é exatamente isso. Ah, tem que ser de uma mão, tem que ter cliente todos os dias, perfeito. É isso, o planejamento ele vai trazer para a gente essa clareza das ações do negócio, mais do que isso, essa visão estratégica de como a gente vai fazer para que os nossos sonhos se tornem realidade. Planejamento estratégico, por mais que ele seja uma ferramenta de gestão empresarial, ou seja, porque vai ajudar você a desenvolver cada vez melhor o teu negócio, eu falo que ele é exatamente a fórmula mágica que vai transformar os seus sonhos em realidade, tá? Porque sonhar é muito gostoso, né? Todo mundo fala, eu quero que a minha empresa cresça, eu quero ter resultados, eu quero gerar emprego, quero ter mais renda, quero comprar um carro novo, eu quero expandir para uma segunda unidade, enfim, não importa o tamanho do seu sonho. Esse sonho, ele é possível, independente do tamanho, independente de onde você está hoje, você é capaz de realizar. Mas a grande questão é que você vai ter que desenvolver isso num planejamento para que isso se torne realidade. Tá? Em quanto tempo isso vai ser possível? Qual o tamanho do investimento? Quem serão as pessoas necessárias? Quais as negociações que serão feitas, né? A cada dia que você levantar, você tem que saber que aquele dia é uma contribuição para o teu sonho lá na frente. E é extremamente importante você ter a clareza do tamanho desse sonho, porque assim, empreender, gente, não é fácil, é complexo. É difícil, é doído muitas vezes, né? Às vezes as pessoas acham que é um mundo perfeito. Eu sou dono do meu negócio, eu vou fazer o que eu quero. Não, desculpa, você é dono do seu negócio e você vai fazer aquilo que conquiste o teu cliente, porque fazer só o que você quer pode ser que não te leve em lugar nenhum. Você tem que fazer aquilo que encante as pessoas, que elas queiram pagar por isso. Então, é muito importante você saber que terão dias extremamente desafiadores, né? E que hoje a gente não tem, nem enquanto empreendedor, a gente não tem o patrão, a gente tem liberdade de fazer muitas coisas, mas nós precisamos de fazer muitas coisas focado em resultados. Senão você vai trabalhar muito tempo com aquilo que você gosta e você não vai ganhar dinheiro. E a partir do momento que você trabalha bastante, e não ganha dinheiro, você não vai estar feliz também com aquilo que você faz, porque todo mundo precisa de remuneração, né? A grande maioria dos nossos clientes aqui estão buscando lucro, buscando expansão, e é exatamente isso que a gente precisa de ter em mente. Precisamos nos organizar para que tudo aquilo que a gente está sonhando se torne realidade. E quanto mais clareza vocês tiverem dos sonhos de vocês, mais força vocês vão ter todos os dias que for difícil e desafiador para buscar alternativas, para buscar soluções, para buscar novos clientes,
porque você sabe aonde você quer chegar. Então, eu costumo brincar que o planejamento estratégico, além de ser uma ferramenta de gestão, ele é uma ferramenta motivacional, porque ele vai fazer com que você enxergue o caminho que você tem que traçar para chegar até os seus objetivos, tá? Então, quais são as etapas desse tão falado planejamento, né? Então, eu tenho que ter o quê? O conhecimento do que é o meu negócio. O que o meu negócio está oferecendo? Quem eu quero ser? Né? O que eu vou trazer de experiência na vida dos meus clientes? Tá? Então, eu vou pegar ali o exemplo, foi o da Sandra, né? Eu sou manicure. Gente, mais do que fazer uma unha, muitas vezes eu estou vendendo é amor próprio, é cuidado, é empoderamento. O que que isso muda na vida do meu cliente? Tá? Então, cada negócio aqui, você precisa de entender o que é importante para o teu cliente, o que faz diferença, né? A Sandra colocou que teve que comprar autoclave, eu tenho que vender segurança muitas vezes, eu estou vendendo saúde. Então, o cliente ele precisa de perceber qual que é o benefício que o teu negócio traz para a vida dele. Tá? A Joelma colocou que iniciou um pouquinho depois, se vai receber os materiais. Sim, Joelma, a gente vai encaminhar para todos que assinarem a lista de presença. A Esther está subindo a lista no chat e também no WhatsApp de vocês. Preencheu uma vez, a gente já fica com isso registrado e aí por lá a gente vai encaminhar para todos, tá? Então, esse material é disponibilizado para vocês, sim. Então, a primeira etapa é a gente ter a clareza do que é o nosso negócio. Entender qual que é a missão, os valores da minha empresa. Eu vou falar um pouquinho mais para frente o que que é a missão e os valores da empresa, mas basicamente nesse primeiro bloco, a gente tem que ter a clareza do que é, quem somos, né, enquanto empresa. O que nós temos ali, né, de valores, no que a gente acredita, o que eu quero transformar na vida do meu cliente. Esse é o momento da gente ter essa clareza. Planejamento estratégico, ele precisa muitas vezes de ser escrito, tá, gente? Tamara, por quê? Eu sou dona, eu trabalho sozinha e eu sei exatamente a missão do meu negócio, os valores que a minha empresa acredita, o que é, o que eu trago na vida dos meus clientes, para que eu preciso de ter isso muitas vezes por escrito. Primeiro ponto, para você nunca se esquecer dos seus objetivos e olhar para o que o seu negócio veio trazer para o mercado. O segundo ponto, a sua empresa, ela vai crescer. Outras pessoas farão parte dos seus sonhos. Todas as vezes que você trabalha na empresa de alguém, que é o que vai acontecer com os teus funcionários, essas pessoas estão trabalhando no sonho do dono. Mas se aquele sonho do dono não tiver a ver com o sonho dela, daqui a pouco ela está procurando outro emprego. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, hoje a Tamara trabalha no Sebrae e eu sei claramente qual que é a missão, quais são os valores que o Sebrae tem. E eu me identifico claramente com todos eles. Então, trabalhar aqui para mim, mais do que eu ter o meu salário que eu preciso para viver, eu acredito no que eu estou fazendo. Eu busco, assim como a empresa, os resultados dos nossos clientes. Eu sei que a transformação que o Sebrae faz também é um pouquinho de transformação na minha vida. E é exatamente isso que a gente tem que enxergar. Quando você coloca ali, né, a missão e os valores do teu negócio, você também está mostrando para outras pessoas que acreditam na mesma coisa que você, que ali é um lugar legal para se trabalhar, que vale a pena se dedicar, por quê? Porque ele também vai buscar os sonhos dele através da sua empresa. Deixa eu ver aqui, o Murilo colocou. Eu tenho dificuldade em definir o planejamento sozinha. Ah, eu acho que era o nome do Murilo, mas deve ser outra pessoa. Fica tudo embolado na minha cabeça. Murilo, ó, você vai pegar esse material e você vai começar a descrever, para que a gente possa clarear esse processo. Por isso que eu gostei muito desse slide, que ele vai trazendo um pouquinho das etapas do planejamento, tá? E aí, gente, o que que acontece? Tamara, a gente começou, pegou o material da palestra, está com dificuldade, entre em contato com o Sebrae, a gente tem como agendar atendimento, consultoria, para que a gente desembole aí o que está embolado.
tá? Então a gente consegue depois atender cliente a cliente. É só vocês agendarem com as nossas unidades que isso é possível de ser feito. A grande sacada é que não dá para deixar isso de lado. Nós precisamos fazer com que isso seja uma realidade na empresa de vocês. Então contem com a gente nessa jornada, tá? Definimos no nosso planejamento quem nós somos. É hora da gente fazer o quê? Uma análise de ambiente e uma análise da organização. Isso quer dizer o quê? Eu vou olhar para dentro da minha empresa, estruturar, e também vou olhar para fora e entender tudo que pode influenciar na minha empresa. Porque esse é o momento da gente definir aonde que a gente está hoje, tá? Qual que é a realidade do nosso negócio. Entendi a realidade do meu negócio, eu vou definir agora para onde eu vou. Nesse momento, a gente vai utilizar de algumas ferramentas para que a gente possa, né, mapear esse processo e definir as ações da nossa empresa. Então, aonde eu quero chegar? Qual que é a visão desse negócio? Quais são os objetivos? Ali é onde a gente lê os objetivos, é o momento de definir as nossas metas, como que isso vai se tornar uma realidade. O que que eu estou buscando todos os dias para chegar lá na realização maior? Então, para onde que eu estou indo com a minha empresa? E aí eu vou definir como que eu vou fazer para chegar lá. Eu vou destrinchar os meus objetivos ali, metas, e colocar isso num plano de ação. Por onde eu começo, o que tem que ser feito a cada dia, a cada semana, a cada quinzena, a cada mês, a cada ano, para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Isso é o plano de ação. Mapear com tudo que precisa de ser feito para que a gente alcance esse objetivo. Ah, eu estava chamando de Murilo, é a Cristiane, sem problemas, tá? Então, É, se tiver acabei entrando com dificuldade, o login errado. E eu acho que eu tenho que sair para entrar de novo, porque eu não consigo mudar o não. nome. Fique tranquila, pode ficar com o Obrigada. nome do Murilo aí, não precisa de sair. Tá Mas a bom, ideia é obrigada. essa. Imagina, a gente manda o material, comecem a colocar em prática. Teve Tá alguma bom, dificuldade ou travou? Conversa com a gente, tá ótimo, obrigada. tá? Imagina. Tudo bem até aqui? Então, vamos esmiuçar um pouquinho mais do que a gente está falando desses objetivos, né? Então, inicialmente, a gente define o nosso negócio em missão, visão e valores. O que que isso quer dizer? A missão é a razão pelo qual a sua empresa existe. O que que a sua empresa faz? Para quem faz e como faz? É óbvio, Tamara? É óbvio. Precisa de ser escrito? Precisa. Isso tem que ser claro e conhecido não só por você, como por toda a sua equipe, tá? A gente precisa de saber qual que é a razão de ser do nosso negócio, o que que a gente quer proporcionar para a vida dos nossos clientes. Lembra sempre, por mais que a sua empresa seja o seu sonho de vida, ela vai ter que ser feita, desenhada para encantar o teu cliente. Então, a razão pelo qual essa empresa existe é mais do que isso, é deixar claro para o teu cliente o que você quer trazer para ele, qual a experiência que ele vai ter na vida ali, quando ele consome o seu produto ou compra o seu serviço. Além da missão do nosso negócio, a gente precisa de saber quais são os valores dessa empresa. Então, os valores são as crenças da empresa, aquilo que a empresa acredita, a ética, os compromissos que a empresa tem, quais são os princípios e os padrões morais das pessoas que atuam ali. Lembra? Mais do que ser para você, é para o seu time, é para os teus clientes. Então, os valores é demonstrar aquilo que a empresa acredita. Quanto, né, a gente já optou por comprar determinado produto ou serviço porque ele tinha valores parecidos com os meus. Eu já deixei de comprar de uma marca que eu adorava porque eu estava assistindo na TV uma denúncia que essa marca ela tinha no processo de fabricação dela o processo de mão de obra escrava. E aquilo foi extremamente frustrante. Porque esse é o tipo de coisa que eu não vou admitir. Então eu não vou comprar de uma marca que faz isso com as pessoas. Então percebe que as pessoas compram valores também?
Quantas vezes, né, a gente já comprou porque determinada empresa tem lá um selo que ela não apoia o trabalho infantil, que ela se preocupa com a sustentabilidade, né, que ela polui menos o meio ambiente. Tudo isso, gente, quando a gente vê as empresas se movimentarem com esse tipo de ação, são eles mostrando os valores que aquele negócio tem, o que é imprescindível para eles, aquilo que eles acreditam, e as empresas sabem que isso vende, isso conquista outros clientes. Então é exatamente isso que a gente faz. Nós temos os nossos valores para demonstrar aquilo que é importante para o nosso negócio, mas mais do que isso, para a gente criar empatia junto aos nossos clientes, porque as pessoas compram valores que elas acreditam. E a gente também precisa de ter muito clara a visão da nossa empresa. O que que é a visão da empresa? É a descrição de uma realidade futura, aonde eu quero chegar com o meu negócio, né. A visão, muitas vezes, ela precisa de ser desafiadora e inspiradora. Isso quer dizer o quê? Você precisa de acordar todos os dias e enfrentar os seus desafios, porque você sabe exatamente o que você está buscando. Se a visão da sua empresa ela é muito pequena, ela é muito pobre, daqui a um mês você já conquistou ela e você já não sabe o que por que que você está nesse negócio mais. Você já conseguiu aquilo que você queria. Então é importante pensar nela com bastante carinho, né. E se ela for complicada demais e você não consegue estabelecer um roteiro para chegar até lá, pode ser também que ela venha a ser um sonho que não vai se tornar realidade. Então, é importante você parar para pensar, né. Eu falo que não existe tamanho para os seus sonhos, mas você precisa fazer com que ele possa ser repartido ali em metas e objetivos diários para que você alcance. Se quando você vai fazer essa divisão do seu sonho em ações diárias e ver que não é possível de ser feito, ajusta. Ajusta para um primeiro momento, divide ele mais um pouquinho, alcance, né, escala nessa jornada. A gente precisa de saber que a empresa ela vai caminhar como se fosse uma escada, você vai subindo ali os degraus, alcançando mais e mais objetivos para que você possa ter sucesso. Gente, desculpa, é só um minuto que eu vou controlar as minhas ferinhas. Desculpa, gente, voltei. Eu tenho 2 criaturinhas super empolgadas, mas a gente vai pôr controle. Então é por isso que a gente precisa de ter essa clareza. A missão, a visão e os valores da empresa serão a base do negócio de vocês. Eles vão demonstrar desde aonde você está, aonde você quer chegar e os valores que você tem para percorrer essa caminhada, tá? Tudo bem com missão, visão e valores? Ficou claro? Show. Vamos pegar agora algumas ferramentas que vão nos ajudar nesse processo, né, de transformar o nosso planejamento estratégico em realidade. Então, o que que a gente fez? Existem várias ferramentas para o planejamento estratégico. Eu peguei 4 ferramentas para trazer no nosso encontro de hoje. Tem muitas outras que vão ajudar esse processo? Tem. Dá para trazer todas no encontro de 2 horas? Não. É muita coisa que a gente tem para falar. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi aquelas que são rápidas, práticas e eficientes para que a gente possa já começar a colocar isso em prática. Tamara, a gente quer aprimorar um pouco mais o conhecimento na parte de planejamento estratégico. Nós temos vários cursos no Sebrae que trazem, tá? Complementos ao que a gente está falando aqui hoje. O que que eu pediria? Comecem, comecem, coloquem em prática. Surgiu dificuldade, surgiu dúvida, quero ampliar, quero aprimorar cada vez mais, falem com a gente, porque aí a gente vai direcionando depois caso a caso. O que eu posso adiantar é que com essas ferramentas que a gente trouxe hoje, vocês já conseguem uma boa implementação, tá?
vocês já conseguem buscar esses objetivos. Lembra, gente, nosso objetivo é aumentar no mínimo 10% o faturamento dessas empresas. Então, não é para a gente sentar e fazer um planejamento que vai me tomar tanto tempo que eu deixo de trabalhar, eu deixo de executar, estou buscando a perfeição. Não. A questão é ter essa clareza, traçar os nossos objetivos de maneira rápida, prática e que a gente consiga, né, fazer disso uma realidade na gestão do nosso negócio. Então, quais são as ferramentas que a gente trouxe hoje? A gente vai falar um pouquinho da definição de metas através do SMART. Vamos falar um pouquinho, né, na análise de ambiente, que é feita através da SWOT ou FUFA. Eu trouxe um pouquinho os conceitos do BSC, que é o Balance Scorecard. O nome é complexo, mas a ferramenta é simples e ela é super importante. E vamos falar um pouquinho do ciclo PDCA ou ciclo de melhoria contínua, tá? Então vamos começar aí falando de definição de metas. Lembra que eu falei lá atrás, planejamento estratégico é a ferramenta que vai transformar sonho em realidade? Como que isso vai ser feito? A partir do momento que eu desmembrar ali o meu sonho em ações, né? Então, para eu alcançar o que eu quero, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer a cada dia, tá? Então, ter a clareza de que cada dia é uma jornada que está me levando à realização dos meus sonhos é muito importante. Então, para que a gente transforme esse sonho em realidade, a gente vai fazer o quê? Estabelecer metas e objetivos para o nosso negócio. Ter a clareza de metas e objetivos é extremamente importante para a tua empresa, tá? E como que eu estabeleço uma meta? Então, existe, né, essa ferramenta, ela veio de um anagrama do inglês, do SMART, né, mas que a gente traduziu ele aqui e a gente descreve como você vai fazer o seu objetivo, né, se tornar uma meta possível de ser realizada. Então, uma meta, ela tem que ser, no primeiro ponto, específica. Tamara, o que que você está dizendo? Isso é óbvio, tá? Parece que sim, mas nem sempre é assim que acontece. Por exemplo, Tamara, qual o seu objetivo hoje? Ah, o meu objetivo é ficar rica. Essa meta é específica? Não. Ficar rico é muito amplo. Pode ser que ao ganhar 10.000 reais, a pessoa se considere rica. E pode ser que ela ganhando 1 milhão por mês, ela ainda não se considere rica. Está muito subjetivo. Então, o quanto é ficar rico para você, Tamara? Essa que é a questão, tá? Então, vamos supor que a gente vai ter uma meta para o nosso negócio. Ah, a meta para minha empresa é aumentar as vendas. Aumentar as vendas não é específico. A gente precisa de melhorar isso. É aumentar as vendas enquanto. Então, ela precisa de ser aumentar as vendas do produto X, Y, Z em tantos por cento, em tanto tempo, tá? O que que a gente está fazendo? Mudando uma meta genérica, um objetivo que está ali muito, né, sem ter essa clareza, para que a gente transforme ele de fato numa realidade. Então, a meta ela tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que conseguir medir em quanto é o ficar rica, né? Em quanto é o aumento de vendas. Ela tem que ser atingível. Ah, eu preciso aumentar minhas vendas do produto XYZ em 200%. Tá, então vamos lá. Eu tenho mão de obra, eu tenho matéria-prima, eu tenho fornecedores ágeis que conseguem me entregar para eu produzir, para eu vender em tanto tempo, um volume. Ah, não, Tamara, mas aí se eu vender tanto assim nos próximos 15 dias, vai me faltar mão de obra, vai me faltar matéria-prima, ou eu não tenho dinheiro para entregar, eu não tenho logística. Então, a gente não consegue colocar uma meta que não vai ser possível de ser atingida. Então, ao invés de projetar um crescimento de 200%, pode ser que eu tenha que projetar um de 20% agora, até eu criar caixa, contratar mais uma pessoa, ou formar caixa, aumentar o meu estoque, percebe? A gente vai dividindo o nosso objetivo de maneira que ele seja atingível.
Ele precisa de ser relevante. O porquê que eu tenho que aumentar as minhas vendas? É para contratar mais gente, é para comprar um maquinário novo, é para quitar as dívidas da empresa, é para conseguir pagar os salários em dia, para poder fazer uma retirada de prolabore maior, enfim, qual que é o motivo, né, o que que motiva a minha necessidade em aumentar essas vendas em 200%. E em quanto tempo? Né, porque se a gente não colocar o limite temporal, a gente vai fazer com que isso seja um sonho para um dia, e um dia pode ser que nunca chegue. Esse dia ele precisa de ter a data definida. Então aumentar o meu faturamento em 200%, porque eu preciso de aumentar o caixa e passar a comprar matéria-prima toda à vista para conseguir um desconto maior, e esses objetivos devem ser alcançados em até 2 meses, viu? A meta, que antes parecia ser vender mais, ela se tornou muito clara, muito mais objetiva e muito mais possível de ser realizada, porque eu analisei todos os pontos que vão envolver essa decisão para que ela se torne realidade. Deixei, né, de ter um sonho ali e passei a ter um plano de ação, porque o plano de ação da empresa, ele vai precisar dessa clareza para que ele possa ser executado. Dúvidas com a ferramenta do Smart? Tranquilo? Sim, não? Me abandonaram, tá todo mundo tão quietinho. Sim, perfeito. Então, essa é uma das primeiras ferramentas que vocês já vão começar a colocar em prática, tá? Então, é hora de pensar em como definir as metas do nosso negócio, aquilo que vai balizar as nossas decisões e as nossas ações. Para que a gente possa também definir bem as nossas metas, a gente vai fazer uma análise da nossa empresa com a ferramenta do SWOT, ou FOFA, tá? SWOT do inglês, FOFA no português. O que que essa ferramenta vem trazer? Ela vem trazer uma análise de ambiente interno e externo. Isso quer dizer o quê? A gente vai fazer uma análise dentro do nosso negócio. Quais são as forças da sua empresa? Ou seja, o que que é que você faz bem, que as pessoas reconhecem? Eu compro da fulana, ou eu contrato o serviço do ciclano, porque ele é ótimo nisso. O que que você faz super bem, e não é só que você acha que é bom, aquilo que você tem reconhecimento do teu cliente. Porque às vezes a gente precisa de entender, tá, pessoal? Nem sempre é aquilo que eu acho que eu estou arrasando, eu de fato estou. Eu tive um caso esses dias atendendo um cliente numa consultoria, e a gente estava fazendo exatamente uma análise de redes sociais. E antes de começar a olhar as redes sociais desse cliente, eu perguntei: qual é o seu grande diferencial? Qual é a força que define o teu negócio? Pelo que as pessoas te reconhecem? E ela me disse: "O melhor do meu negócio é o meu atendimento". É perfeito. Então é relacionamento com pessoas, e isso você já faz bem. E aí, quando a gente abriu as redes sociais dela, eu fui abrir o Google Meu Negócio para a gente poder analisar como é que está o posicionamento, as fotos da empresa, essa questão toda. Tinham 3 comentários. Os 3 primeiros comentários, na verdade tinham 5 comentários no total, mas os 3 primeiros comentários estavam reclamando do péssimo atendimento na empresa. E aí ela falou: "Eu não tinha lido ainda". Ela ficou extremamente chateada. Eu falei: "Olha, às vezes a gente acha que está ótimo", e os clientes estavam reclamando. E eles estavam reclamando por quê? Porque a empresa tinha um canal de comunicação via WhatsApp, e as pessoas colocavam que mandavam perguntas nesse canal e não tinham respostas. E aí ela disse: "Ah, eu não dou conta de gerenciar todos os canais que eu tenho". Falei: "Então, aí a gente já começa a trabalhar o quê? Se eu não consigo trabalhar, não vou ofertar".
Se eu oferto o canal para o cliente, ele tem que ser eficiente, senão é melhor eu não ofertar, que eu vou atender pelo WhatsApp, vou atender só na loja física. Ah, mas aí eu vendo menos. Mas você não está prometendo aquilo que não pode cumprir. Então Sim. percebe que às vezes uma coisa que parece ser tão simples pode trazer um baita de um impacto para o nosso negócio? Então, qual de fato é a força da sua empresa? Aquilo que você acha que você faz bem, mas que o seu cliente diz que você faz bem. E em contraponto a isso, a gente também precisa de levantar aqui nessa análise quais são as fraquezas do nosso negócio. O que que é aquilo que eu tenho um pouco de dificuldade, que eu não consigo fazer tão bem, né? O que está complicado de conseguir fazer com que aquilo aconteça. Então, pega ali as fraquezas da empresa e vamos mapear isso também, tá? Isso não é pecado nenhum a gente admitir que tem problemas, né? É momento da gente enxergar com clareza para que a gente possa fazer o quê? Ajustes, melhorias, né? É uma capacitação, é um curso, é um treinamento, é a busca de um novo fornecedor, uma melhoria do processo, o que que eu preciso de fazer para melhorar, né, o meu produto ou o meu serviço. Ao fazer esse mapeamento interno, a gente também vai mapear o externo. O que está fora da minha empresa e que eu não tenho como influenciar, mas que eu preciso preparar meu negócio para lidar com tudo aquilo. Quando a gente olhar para fora da nossa empresa, a gente vai olhar para fora positivamente, ou seja, quais são as oportunidades que tem no mercado hoje, que podem trazer, né, grandes resultados para o meu negócio se eu aproveitar essas oportunidades. O que está acontecendo no mercado que pode ser atrativo para a minha empresa, que pode ser vantajoso. E, ao mesmo tempo, quais são as ameaças externas, né? O que está acontecendo lá fora que pode influenciar negativamente a minha empresa? Óbvio, né, gente, que a gente tenta fazer esse mapeamento mais próximo da nossa realidade, mas existem coisas que vão fora também dela. Eu falo que um dos grandes ensinamentos que a gente teve em planejamento estratégico foi a pandemia. Ninguém previu uma pandemia, ninguém imaginou uma ameaça daquele tamanho. E ela veio, e aqueles que tinham um planejamento muito bem feito, conseguiram se movimentar mais rápido para evitar maiores danos, né. Então, não é que a gente consegue, deixar o planejamento de forma a não ser atingido, mas a gente consegue agir mais rápido quando você já tem esse caminho traçado, tá. Então aqui você também mapeia as ameaças. Tamara, ótimo, já mapeei as forças e as fraquezas internas. Externamente, minhas oportunidades e as ameaças. E aí, o que que eu faço com isso? Aí é hora da gente começar a cruzar essas informações. Será que as forças que eu tenho, aquilo que eu faço bem, está de acordo com as oportunidades que o mercado está oferecendo? Opa, sim, então é hora de eu ampliar ali e aproveitar essas oportunidades. Não, Tamara, eu tive vendo que tem muitas oportunidades no mercado hoje, mas essas oportunidades estão indo de encontro com as minhas fraquezas, ou seja, aquilo que pode ser interessante para o mercado, hoje eu não consigo aproveitar. Então, o que que eu preciso de ajustar para mudar essa situação? Esse é o ponto da análise, tá? A gente não só fazer o mapeamento, mas a gente cruzar as informações, tentando aproveitar ao máximo as oportunidades do mercado e tentando diminuir as ameaças, né? Às vezes essas ameaças estão indo de encontro com as minhas fraquezas. Então é algo que, se acontecer de fato, a minha empresa pode estar fora do mercado. Então, o que que eu preciso de ajustar rapidamente para que possa ser evitado um problema maior? O Manuel levantou a mão. Quer fazer pergunta, Manuel? Não? Estou à disposição. Ele abaixou, não sei se só bateu a mão. Se precisar, fique à vontade para perguntar, tá? Então, a grande questão da análise é a gente fazer esse cruzamento, porque o objetivo é que a gente estabeleça depois metas e objetivos a fim de aumentar as nossas forças, aproveitar cada vez mais essas oportunidades,
diminuir as fraquezas, como que a gente vai ajustar, como que eu vou trabalhar a minha empresa para ter menos impacto com as ameaças. Ela é uma ferramenta não só de mapeamento, mas também de cruzamento de informações e busca de um plano de ação cada vez mais atrativo para o nosso negócio, tá. A Sandra levantou a mão, é isso? Isso, Tamara. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Pode falar, Prazer. Sandra. Boa noite a Igualmente. todos. Eu tenho uma dúvida com relação às ameaças externas, né? Tá. Hoje em dia fazem muitas unhas em gel, aquelas unhas em vidro, etc, né? E Certo. eu sou meia conservadora com relação a isso, porque tem estudos com o uso do LED na matriz da unha, que pode vir a causar um câncer, mas isso é só lá fora do país, isso não é divulgado aqui no Brasil. Então, eu Tá. optei por não fazer. Contudo, Uhum. elas estão me pressionando. E eu Tá. já vou fazer o curso. Contudo, né? Tem uma Uhum. unha que se chama blindagem, que ela não usa tanto o ultravioleta. Então, Perfeito. assim, essa é a minha ameaça externa. Mas, por outro lado, a minha tradicional é muito boa. Então, por isso que eu não tenho tanta dificuldade, mas eu tenho sim essa ameaça externa. E eu tenho medo. É. A grande questão é essa, Sandra, né, qual o tamanho dessa ameaça e como isso pode impactar o meu negócio, né. No mercado, eu tenho mais clientes buscando por isso, talvez eu tenha que fazer a atualização de fato, entende? E não quer dizer que você tem que trabalhar longe também dos valores da sua empresa, mas deixar isso muitas vezes claro para o cliente. Eu tenho essas 2 opções, né, o lado bom e o ruim de cada uma delas. Estou buscando soluções de acordo com o cliente, mas eu também não tenho como ignorar aquilo que o cliente está de fato buscando, né. Muitas vezes a gente precisa de ajustar essas movimentações do mercado, se isso tem um volume muito grande, tá. Então, a grande questão é você estar atenta ao que o teu cliente está pedindo. Então, se você vê que é um grande número de clientes, é o momento de rever, não tem muito jeito, né. Agora, Tamara, Uhum. não, eu de fato, esse é um valor não negociável, isso para mim não dá, porque coloca em risco a vida do meu cliente e eu não quero ser parte do processo. Aí, o meu planejamento é focado para quê? Eu tenho que buscar muitas vezes outros clientes que tenham valores parecidos com o meu. Eu vou ter que passar a buscar no mercado pessoas que têm, porque às vezes aquele cliente que você já tem, ele pode ir atrás dessa solução em outro lugar. E aí começa a fazer aquela balança, né? Qual o tamanho da oportunidade, qual o tamanho da ameaça. E aí você Tá vai certo. ver que muitas vezes uma ação, ela está configurada nos 2 quadros, ao mesmo tempo que isso pode ameaçar o que você faz hoje, pode ser uma oportunidade no mercado para você expandir com um tipo de solução e um serviço a mais. Tá certo, Tamara. Muito Tá? obrigada. Obrigada. Imagina. Então a grande questão é isso, né, gente, a gente fazer essa análise para a gente poder definir quais serão os objetivos, os passos, né, que virão após nós fazermos este mapeamento da empresa. Na quinta-feira vocês vão ter um encontro com a doutora Sandra sobre o plano de ação de aumento de faturamento. E essa é uma ferramenta extremamente importante, então vocês vão usar ela também na Ó, me quinta-feira, ajuda aqui. porque Ó, ela vai fazer com opa, alguém tem pergunta? me ajuda. Ó, aí. Oi? Acho que alguém abriu o microfone por acidente, acho que não era aqui. Então essa é uma ferramenta que vocês vão utilizar para que vocês possam já estabelecer, né, gente, ações dentro da empresa de curto prazo para que vocês consigam, né, estabelecer esses objetivos, deixar essas metas mais claras, colocar isso em prática. Então vai ser um momento bem legal também que a doutora Sandra vai trazer para todos,
Por quê? Porque vocês também já vão colocar isso em prática através desse encontro de quinta-feira, tá? Então, não percam. Dúvidas com a análise SWOT? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima ferramenta. Aqui a gente vai falar um pouquinho do Balance Scorecard. Então, ela é uma ferramenta destinada para acompanhamento das decisões estratégicas tomadas pela empresa. O que isso quer dizer? Que quando a empresa for definir as metas e os objetivos dela, ela precisa de olhar para todas as perspectivas que fazem parte do negócio. O que isso quer dizer, Tamara? O Balance Scorecard ele trabalha 4 perspectivas do negócio, 4 aspectos. Então, a empresa tem ali no centro a missão e a visão dela, ou seja, o que ela faz, o que ela acredita, quem ela é e aonde ela quer chegar. Então, ali é a base dos nossos objetivos. Lembra? Quem eu sou e aonde eu quero chegar. Isso é a base de qualquer planejamento estratégico. Por que que eu acordo todos os dias e executo as minhas funções? Aonde eu quero chegar com isso? O que que me motiva? Qual é o meu objetivo futuro? Então, falamos bastante disso. Então, diante da minha visão e da minha missão, que é o que eu sou e aonde eu quero chegar, eu preciso definir as minhas metas, ou seja, quais as ações eu faço diariamente para chegar nesses objetivos. Só que essas ações, elas precisam levar em consideração os 4 aspectos que influenciam diretamente o nosso negócio. Quais são esses pontos? As finanças, ou seja, quando eu vou definir uma meta, eu preciso de olhar qual é o investimento e qual é o retorno dessa ação. Né? Então, financeiramente, isso precisa de fazer sentido. Eu tenho caixa para colocar isso em prática? Quanto eu vou ganhar com isso no futuro? Então, ao definir uma meta, eu não posso esquecer de considerar o lado financeiro. Além disso, o Balance Scorecard diz que quando a gente vai definir uma meta, decidir a estratégia da minha empresa, eu preciso pensar que além de eu ter condições financeiras para executar e o quanto eu estou buscando, eu preciso de olhar os meus processos internos. Ou seja, quais são as ações que deverão ser feitas diariamente para que eu consiga realizar essa entrega e chegar no meu objetivo de venda? Tenho clientes para isso? Preciso buscar esses clientes? Aonde estão esses clientes? Então eu preciso definir também como que eu vou fazer com que o meu produto alcance esse cliente e ter a clareza de quem são, onde estão, o que buscam, o que é importante para eles, né? E diante dessas ações definidas, eu preciso estar fazendo um acompanhamento de todo o meu processo para ver se a empresa está chegando nos seus objetivos. E se ela não está chegando, o que que eu preciso de ajustar para alcançar o crescimento? Então, quando a gente fala do Balance Scorecard, ele fala que toda definição de objetivo e estratégia do negócio, ele tem que ser feito baseado em todos esses pontos que vão influenciar a nossa empresa. Eu gosto muito de trazer um exemplo bem fácil para que vocês enxerguem. Para mim foi um exemplo extremamente triste, mas muito rico que eu vivi lá também no início da minha vida de Sebrae. Eu estava atendendo uma cliente e eu trabalhava num ponto de atendimento no Jaraguá. Não sei se vocês são de São Paulo, mas para quem é de São Paulo conhece ali o Jaraguá. Essa cliente, ela fazia marmitex, trabalhava ela e o filho. E aí, ela estava ruim de cliente, estava fraco e eles decidiram fazer uma ação de marketing. Não tinha dado muito certo, e aí o filho dela falou: "Olha, eu tenho uma ideia para a gente vender". Ah, o Leandro é do Jaraguá. Show, Leandro! Fiquei muitos anos aí nessa área, tenho um amor enorme pela região. E essa cliente, ela foi vender marmitex e estava nessa dificuldade, e aí eles tiveram a ideia de oferecer os serviços, né, os produtos de marmitex deles para as empresas da região. A Santa do Tucuruvi, legal, Zona Norte. Tamo junto, gente.
Aí o filho dela saiu oferecendo em várias empresas na região e ele voltou super feliz. O que que acontece? Lá no Jaraguá tem uma empresa muito grande, muito grande, muito grande. Ela chama-se Voit. Muita gente deve conhecer. Essa empresa ela tem a cozinha industrial, é uma superestrutura. Mas na época eles estavam com uma área do serviço acontecendo lá que era temporário. E para eles não valia a pena acionar, né, a estrutura interna de produção para aquele grupo de trabalhadores. Era uma coisa bem específica, era um dia na semana, se fosse uma parte de uma obra interna que estava acontecendo. E eu sei que quando ele ofereceu os serviços lá, eles falaram: olha, a gente tem interesse, porque estou com uma turma trabalhando que é esporádico, e para a gente não compensa abrir cozinha nesse período. Então, a gente vai contratar os serviços de vocês. Então, você precisa começar a entregar, me lembro se era 200 ou 300 marmitex, nos sábados, durante 3 meses, todos os sábados, né? E aí, ele fechou o contrato com eles, deu tudo certo, e ele chegou em casa super feliz que ele tinha conseguido fechar o contrato. E aí, a mãe dele falou: mas como assim? Para começar no sábado? Eu não tenho matéria-prima para cozinhar para tudo isso. E aí ele falou: não, fica tranquilo, eu sabia, então eu já fui ver para a gente pegar um empréstimo no Banco do Povo, né? Porque eu lembro que eles foram atrás do Banco do Povo. E ele falou: a gente compra mercadoria, faz, então a gente faz, compra para 15 dias, a gente faz, recebe. Faz, recebe, com esse valor a gente já paga o empréstimo, quita. E aí já tem dinheiro para comprar para outro dia. Então já está tudo certo. Ó, na cabeça dele estava tudo planejado. Beleza. E aí foi isso que eles fizeram. Pegaram dinheiro, fizeram a compra, compraram a mercadoria. Chegou no dia, o que que aconteceu? Ela nunca tinha feito tantos marmitex de uma única vez sozinha. E marmitex, né, gente? Não dá para eu começar a fazer na quarta-feira para entregar no sábado. Não funciona assim. Ela tinha que levar tudo fresquinho. E aí ela começou a dar o horário de fazer a entrega, ela não tinha terminado de fazer. E aí começou a montagem, porque tinha que entregar, lembra? Assinou o contrato, vamos entregar, corre com isso. E eu sei que eles acabaram entregando várias coisas, faltando talher, faltando mistura, faltando a salada. Na hora que chegou, deu problema. E aí, o pessoal que contratou o serviço falou: bom, isso aqui está entregue e não está em conformidade. Quando não está entregue em conformidade, a gente não paga e a gente cancela o contrato. E aí eles ficaram apavorados, porque eles tiveram esse cancelamento do contrato na primeira entrega e eles ficaram com uma dívida, né? Então tinha um empréstimo a ser pago, perderam tudo que eles gastaram e perderam o cliente, além de ficar queimado no mercado, porque isso pega muito mal para a empresa. E aí ela lembra que ela foi até o Sebrae para falar um pouquinho sobre negociação de dívidas. Então percebe que tinha tudo para ser ótima a solução, estava planejado, mas os pontos que podem impactar não tinham sido levados em conta. Esquecemos de olhar as finanças, mas solucionamos. Olhamos clientes, conseguimos cliente. Olhei para o processo interno, eu não dava conta. Então, será que quando eu fui definir lá o meu objetivo, assinar o meu contrato, eu lembrei de todos os aspectos que vão influenciar na decisão e na realização do meu trabalho? É por isso que o Balance Scorecard é importante. A gente precisa de fazer essa análise em tudo que você vai fazer do seu planejamento. Não adianta eu olhar: é um contrato legal, eu vou receber bem, tá? Mas se eu não dou conta de entregar, ele vai se tornar um problema. Não adianta eu pensar: olha, eu estou precisando de vender, eu vou pegar um cliente grande, que aí um cliente só já resolve a minha situação. Pode ser que nesse um único cliente que resolva a minha situação venha a ser um problema também. Pensa quantas empresas que são pequenos fecham contratos com uma empresa grande, tomam ali toda a sua produção e essa empresa depois pode entrar com processo de inadimplência, que não paga e quebra esse pequeno. Tá? Então, quando a gente fala em planejamento, todos esses pontos precisam ser considerados para a gente não correr o risco de tomar uma decisão que inicialmente pode ser a grande sacada da expansão da minha empresa, mas isso pode se tornar só um problema a mais para ser resolvido daqui a pouco, tá?
Tudo bem com a ferramenta? Tranquilo? Show. Tá? Então, quando for estabelecer as nossas metas, a gente vai fazer uma análise olhando todos os pontos que influenciam a nossa empresa. A Luzia levantou a mão. Quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone, fica à vontade. Bom, enquanto a Luzia acho que não está dando certo de abrir, se quiser mandar no chat, a Cássia mandou para a gente. Nesse ponto de crescimento é o ponto Foi errado. crucial. Ah, não tem problema, fica à vontade. A Cássia mandou, né? Esse ponto do crescimento é o ponto crucial que eu passo. Não pego grandes pedidos, pois só tem um funcionário, que é ela. Ou um funcionário junto com você, né? Exatamente, Cássia. Às vezes a gente precisa de olhar, né, para a realidade do negócio, para o tamanho do nosso cliente e ver se aquilo de fato é uma oportunidade ou uma ameaça, né? Quando a gente falou agora há pouco sobre uma mesma questão ser oportunidade e ameaça, esse é o tipo de coisa que tem essa característica. Às vezes você se comprometer muito com um grande pedido ou uma única grande empresa, um único grande cliente, pode trazer uma fragilidade enorme também para o teu negócio, tá? Então, depender de um único é complicado, né? Eu falo que o único fornecedor e o único cliente é sempre ponto de atenção, porque qualquer problema que você tenha com esse um, o seu negócio já fica desestruturado, né? E às vezes a gente precisa de ganhar um pouco mais de fôlego, ter um pouco mais de potência para a gente buscar um grande cliente aí e poder ser competitivo de maneira a não colocar o nosso negócio em risco. Tenho clientes que optaram, sim, que deu certo. Claro, né, gente? Sempre tem, mas tudo é uma análise de risco, né? Eu gosto sempre de dizer que o planejamento estratégico também existe para isso, né? Ele vai fazer essa análise de risco. Qual é a análise de risco e retorno? Eu decidi, porque querendo ou não, não existe uma fórmula, né, gente? Às vezes a pessoa vem até no Sebrae. Você acha que eu fecho esse negócio? Gente, é uma decisão super pessoal. Você precisa de analisar se isso der muito certo, como vai ser, se isso der muito errado, como vai ser. E aí a decisão de quem está à frente, quem está na negociação de fato, tá? E aí a gente parte para a nossa última ferramenta aqui dessa noite, que é o ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA? Né? Todas as vezes que a gente faz o nosso planejamento, a gente está identificando ali, né, também problemas a serem resolvidos, ações a serem realizadas, caminhos, né, a serem percorridos. Então, o ciclo PDCA ele fala que uma das primeiras etapas é o planejar o nosso negócio. E aí, com isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a colocar em prática. Porque é o que eu falei agora, né? Não tem uma fórmula do sucesso. Olha, você vai fazer isso e isso vai dar isso. Não, não é assim que funciona a empresa. Vocês já estão no mercado, vocês sabem, né? Todos os dias tem imprevisto, tem mudança, é coisa nova que está chegando, é lançamento, é concorrente, é o perfil do cliente, é a informação, muita coisa acontece no dia a dia do empreendedor. Então a gente planeja e começa a fazer. Testamos essas soluções, colocamos no mercado, testamos também caminhos de divulgação, ferramentas, enfim, começamos a fazer. Nisso a gente precisa de quê? Analisar os resultados. Então, todas as vezes que você estabelece um plano de ação, você planeja, estabelece o seu plano de ação e começa a executar. Começou a executar, você tem que acompanhar se você está chegando nos seus objetivos. Por isso que a meta é tão importante, tá? Então, a gente está falando desde o começo de planejamento formal, né? Ou seja, colocar isso num papel, numa planilha, estabelecer os objetivos, começar a executar e acompanhar para ver se isso está saindo conforme o previsto. Eu preciso de checar os meus resultados.
Os resultados estão caminhando bem? Como que eu vou potencializar isso para que seja cada vez melhor? Não, os resultados não estão caminhando bem. O que que eu preciso de corrigir e colocar em prática para ver se isso ajusta? Isso é o ciclo PDCA, é aquele formato de controle aonde você faz o seu planejamento, coloca em prática, testa isso, vê os resultados. Deu certo, amplia. Não deu certo, corrige. Ajusta o seu planejamento de novo, testa possíveis soluções, checa se está caminhando. Se sim, ótimo, vamos ampliar isso e rever meu planejamento para expansão. Se não, vamos ajustar o nosso planejamento, ajustar a rota, corrigir defeitos e começar o processo de novo. Então, eu gosto muito dessa imagem que ele mostra, né, o ciclo PDCA em exatamente um processo ali circular, né? Então, ele vem ali na nossa bolinha ali fazendo um processo circular contínuo da nossa empresa. Então, a gestão do nosso negócio, ela tem que ser acompanhada o tempo todo. Nós sabemos no Sebrae do grande desafio que vocês têm de desenvolver vários papéis ao mesmo tempo, né? Eu sou comercial, eu sou financeiro, eu sou jurídico, eu sou gestão de pessoas, eu sou quem produz, e está tudo bem. Eu costumo brincar, né, que a grande maioria das empresas no nosso país são micro e pequenos negócios, então as pessoas começam desta forma. E aí, a grande questão é que quanto mais rápido você se organizar, mais fácil vai ser para você crescer. Todo e qualquer negócio, ele para crescer, ele vai precisar de uma base. E se a sua base for bem estruturada, vai ser muito mais fácil a sua expansão. Então, comece a se estruturar. O planejamento estratégico é uma ferramenta primordial para essa jornada, tá? Por mais que tudo isso que a Tamara está falando aqui há tanto tempo, né, na cabeça de vocês, já seja uma realidade dentro da tua cabeça, porque você já conhece os seus processos, o que você tem que fazer, onde você quer chegar. Coloque isso de uma maneira estruturada na ponta do lápis. Faça isso de uma maneira cada vez mais profissional. O seu dia a dia vai ficar mais fácil, a sua expansão vai ficar muito mais clara, e quando você tiver que falar com outras pessoas, então, se você tem equipe ou se você vai contratar pessoas, as pessoas precisam saber com clareza qual a importância delas nesse processo, por que elas estão sendo contratadas, onde essa empresa precisa de chegar para que ela cresça, para que ela tenha uma remuneração cada vez melhor, para que ela seja parte dessa engrenagem, tá? Então, isso é extremamente importante. Dúvidas com o PDCA? Tranquilo? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui. Eu quero agradecer a todos. Ah, Daiane, levantou a mão, quer falar uma coisa? Não? Só bateu lá, será? Bom, fique à vontade. Pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês. Agradecer a Esther também, que está aqui com a gente hoje, tá? Eu espero que vocês consigam, de fato. Ah, sem problemas, Daiane. Sem problema. Colocar tudo isso em prática. Essa jornada hoje é só o primeiro dia, a gente começa falando de planejamento. Vocês vão receber, não se esqueçam da lista de presença. Amanhã o nosso encontro é sobre marketing, é um encontro muito importante, né? E na quinta-feira vocês vão de fato começar a estabelecer já um plano de ação. Não vai ser com toda essa estrutura do planejamento estratégico, nosso objetivo é que a gente já saia com algumas ações definidas na quinta-feira para que vocês já coloquem isso em prática, para que vocês já estabeleçam essas metas, essa expansão, comecem esse movimento, né? A ideia é que essas ferramentas possam auxiliar e facilitar o dia a dia de vocês. Então, vocês vão receber, comecem a colocar isso em prática, mas mais do que isso, contem com o Sebrae nessa jornada, tá? Então, teve alguma dificuldade, travei, preciso de alguma informação extra, entre em contato conosco, né? Então, vocês têm os nossos contatos, estou deixando disponível também.
E eu espero ter notícias em breve, né? Tem um potencial enorme aqui dentro, várias empresas aqui participando com a gente. Então, contem com o Sebrae nessa jornada para que vocês possam trazer, de fato, resultados aí no negócio de vocês. Obrigada, né, pelo horário de todo mundo, por estar aqui se dispondo a buscar informação. Isso para a gente é muito gratificante também. E mandem notícias. Esther, muito obrigada, viu? Não sei se você quer dar mais algum recadinho para todos. É isso aí. Obrigada, Tamara. Excelente apresentação.